e preparou para nós, para olharmos a Tua Palavra, lermos Tua Palavra, meditarmos nela. E o que nós te pedimos agora, Deus, é que o Teu Espírito nos ajude a compreender o que vamos meditar. Que o Teu Espírito nos ajude a receber em nossos corações a verdade daquilo que iremos receber, para que em tudo e em todas as coisas o Senhor seja honrado, glorificado, em nome de Jesus. Amém. Dia 31 de dezembro, nós começamos a exposição desse texto. Hoje é a segunda exposição. Naquela noite eu falei aos irmãos, na virada do ano, da minha preocupação com uma questão muito séria, que é o problema da espiritualidade que nós estamos vendo nos dias de hoje. Os homens tentaram negar essa necessidade de espiritualidade porque disseram não existir Deus. Lutaram contra essa ideia, e na década de 70, quando surge o movimento filosófico do pós-modernismo, os homens entendem que não tem como fugir. O homem é um ser espiritual. E sendo um ser espiritual, ele tem que resolver esse problema da sua espiritualidade. Do contrário, ele é capaz de desenvolver doenças de cunho emocional, psicológico e por aí vai, inclusive doenças físicas. É quando eles começam a ideia de que o homem precisa ser entendido e tratado no seu todo. É nessa época que surge a chamada medicina holística, onde eles não olham mais para o homem como uma máquina apenas, mas um ser que é espiritual e cuja espiritualidade tem que estar equilibrada. Do contrário, esse homem sofrerá as consequências no próprio corpo. Lamentavelmente, isso trouxe uma série de equívocos sobre o assunto, porque essa espiritualidade que nasce com o pós-modernismo não é uma espiritualidade que faz o homem olhar para o verdadeiro Deus, mas para o Deus que ele projeta dentro do seu coração. E então daí surgem, pelo menos nós verificamos isso naquela noite, 3 abordagens ou 3 formas de desenvolvimento da espiritualidade. A espiritualidade ritualista, a que entende que Deus vai ser alcançado e a intimidade com Deus será experimentada por meio de rituais. E então você não pode falhar o ritual. O ritual tem que ser exatamente aquele. Você não pode se desviar, parafraseando de forma herética, né? Você não pode se desviar do ritual nem para a direita nem para a esquerda. E alguns até diriam, não cesses de falar destes ritos durante a tua vida, e serás bem sucedido. E nós observamos o perigo que a nossa igreja corre com isso. Quando nós começamos a achar que o ritual é ele que nos leva a Deus. Mas também nós observamos o que está acontecendo com a igreja evangélica, que ela rejeita o rito e cria outros ritos que são pagãos. E aí nós começamos a ver campanha disso, campanha daquilo, que se você faltar um dia, chegar atrasado, não der a oferta X, Deus não vai te abençoar. Nós também observamos um segundo perigo, o problema do misticismo e do esoterismo que essa nova espiritualidade trouxe. As pessoas começaram a achar que ter intimidade com Deus era ter algum tipo de ciricutico, arrepio, lágrimas, pular de 2 pés na parede e achar que a igreja é o globo da morte e opa, nós estamos agora com Deus. E essa é uma outra falsa espiritualidade que a gente tem visto por aí. É gente que cai no chão, se estribucha e acha, o Espírito Santo está nessa pessoa. Não, não está, o doido está lá se estribuchando. E ele acha que é o Espírito Santo. São pessoas que caem na unção de Toronto, aí começa a dar risada, gargalhar, latir que nem cachorro, miar, imitar bode. Lá não tem bode, vai por aí. E eles acham isso é espiritualidade, isso é avivamento. Não, isso não é espiritualidade nem avivamento. Isso são loucuras do coração do homem que tem a necessidade de Deus, mas não sabe como encontrar Deus e muito menos como desenvolver comunhão com Ele. Mas nós também vimos o problema de se ter uma espiritualidade centrada num mero conhecimento. Um conhecimento que se torna vazio, árido, um conhecimento que não transforma o coração, um conhecimento que é verdadeiro, mas que te leva ao inferno do mesmo jeito.
como o intérprete da lei que chega para Jesus, quer saber qual é o grande mandamento, e após Jesus responder amar a Deus e ao próximo, ele se acha no direito até de complementar as palavras de Jesus, porque ele realmente era intérprete da lei, porque ele de fato conhecia a palavra de Deus, porque de fato ele conhecia a teologia do Antigo Testamento, ele acha que tem todo o conhecimento, e quando ele termina de falar, Jesus olha para ele e diz: vejo que não estás longe do reino de Deus. Que desgraça de palavra que Jesus deu para si. Alguns acham que isso é um elogio. Não, isso não é um elogio. Porque aquele homem era um homem cheio do conhecimento da verdade, e Jesus diz: vejo que tu não estás longe. O que significa? Tão perto do reino de Deus e totalmente perdido. Qual é o seu destino? O inferno. E isso me preocupa, porque também isso nos ameaça. Como igreja, nós somos uma igreja que zelamos pela busca da verdade. Como eu disse aos irmãos, eu não sei agora como é que está a estatística dessa igreja, mas em breve a igreja vai ter uma secretaria, eu vou saber melhor esses dados. Mas até um tempo atrás a nossa igreja, aproximadamente 60% dos membros que congregavam aqui tinham formação teológica. E me preocupa que a formação teológica tenha enganado você e não tenha dito que ela por si mesma não nos salva, que o conhecimento por si mesmo não te leva ao céu, que o conhecimento por si mesmo gera arrogância e soberba, segundo o apóstolo Paulo, e isso leva ao inferno. Então nós precisamos tomar cuidado. E então nós dissemos, precisamos olhar Hebreus, porque é nesse texto que nós vamos encontrar a discussão de uma espiritualidade sadia, de uma espiritualidade real, porque essa espiritualidade que há no livro de Hebreus é uma espiritualidade centrada na cruz. É aqui que está o eixo da intimidade com Deus. Sem a cruz não há intimidade com Deus. Você pode buscar no rito, você pode buscar na mística, você pode buscar no conhecimento, mas sem a cruz na sua vida não há intimidade com o Senhor. E a primeira coisa que me chama a atenção quando eu leio esse texto de Hebreus, no versículo 19, é a expressão que diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Talvez você não saiba como era o serviço sacrificial em Israel. Depois do pecado, Deus estabeleceu ritos de sacrifício para que o homem compreendesse a gravidade do seu estado diante de Deus. Quando Israel então sai do Egito, Deus estabelece todo o ritual de aproximação com Deus, porque esse homem não tem condições de se aproximar de Deus. E Deus manda fazer então a tenda onde Israel vai encontrar-se com Deus, o tabernáculo onde eles vão encontrar com o Senhor, e que depois vai servir de modelo para o templo de Jerusalém. Ainda que de uma forma pecaminosa e desgraçada, coisa do inferno mesmo, o Edir Macedo fez lá o templo de Salomão. Desgraça. Só para você ver como é o esoterismo do povo. Tem gente que vai lá e acha que está mais espiritual porque entrou no templo de Salomão. O primeiro que o templo de Salomão é em Jerusalém. Aquilo ali é uma réplica paraguaia do que era o templo de Salomão. E o pessoal vai lá e acha: oh, agora Deus está aqui. Por que Deus está aqui? Outra questão que você tem que considerar: o próprio Novo Testamento diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Veja como a loucura das igrejas evangélicas está grande por aí. Mas voltando ao texto de Hebreus, ele está dizendo que antes da cruz havia sim um lugar onde Deus havia marcado para que houvesse todo um processo de purificação, para que o homem pudesse chegar a Deus. Tabernáculo, depois o templo. O que é que você tinha ali? Você tinha a primeira entrada, e nessa entrada iam homens e mulheres, e lá eles sacrificavam ao Senhor pelo pecado dos homens. Passaram ali do pórtico dessa entrada, então eles tinham os homens somente. Observe agora a separação: as mulheres e as crianças já não entravam.
Só os homens iam ao santo lugar. E eles então lavavam as mãos, lavavam os pés para poder entrar no santo lugar, lembrando da pecaminosidade que os acompanhava para estar na presença de Deus. E então quando eles entravam no santo lugar, eles tinham a visão apenas do sacerdote, porque o sacerdote era aquele que tinha vivido todo o processo de purificação para representar Deus diante daquele homem pecador. E eles não passavam dali. Havia ainda o Santo dos Santos, onde Deus de fato se revelava. E ali tinha uma cortina, que era na verdade muito grossa, muito pesada, para indicar exatamente que ninguém podia passar ali, para indicar que havia de fato uma separação entre o homem e Deus, e há uma separação entre o homem e Deus. E então, uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar, mas ele tinha que fazer todo um rito de purificação para poder se apresentar diante de Deus puro. O que era interessante é que ele entrava e a primeira coisa que ele tinha que fazer era sacrificar pelo seu próprio pecado, e depois ele sacrificaria pelos pecados do povo. E isso era tão sério que esse sumo sacerdote entrava com uma cordinha amarrada no pé, segundo a tradição judaica, porque se ele não tivesse cumprido todos os rituais de purificação, o Senhor Deus o mataria lá dentro. Na hora que o Senhor viesse naquele lugar, Deus o mataria lá dentro. E há relatos nos Talmudes, ou nos Talmudim, que é o plural do hebraico, de que vários sumos sacerdotes morreram no Santo dos Santos. E aí, meu amigo, depois que passava um tempo lá, nada do homem voltar, eles puxavam a cordinha, se não tinha resposta, veio o camarada morto. E agora o escritor de Hebreus olha para a igreja e diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Talvez você não entenda a reação do pessoal da época do escritor de Hebreus, mas eles devem ter pensado: rapaz, esse cara é louco. Como assim entrar no Santo dos Santos? Ele não sabe que é ali que Deus está, ele não sabe que é ali que a presença de Deus se revela. Esse cara é doido. Então parece que eu vou correr esse risco de entrar no Santo dos Santos e ser fulminado pelo Deus Santíssimo naquele lugar. Ou seja, esse homem está convidando a igreja, para quem ele escreve, e agora a nós, a entrarmos numa intimidade com Deus que nunca ninguém conheceu, numa intimidade que nunca ninguém experimentou, mas uma intimidade que só foi propiciada por causa da cruz. Então nós precisamos parar para entender isso. Eu gostaria de frisar para você um ponto. Esse ano eu decidi escrever todos esses sermões. É um assunto que realmente me empolga. Eu quero, ao final dessa série, reler tudo e escrever um livro sobre esse assunto. E uma das coisas que eu gostaria que você entendesse é que a cruz é o único lugar e instrumento que apazigua o coração temeroso que o homem tem de Deus, pois nela a ira de Deus é cumprida, a sua justiça é atendida e a graça é dispensada. É por isso que a cruz tem que ser o ponto da nossa reflexão, tem que ser o ponto do desafio da nossa intimidade com o Senhor. Não existe intimidade em ritos, acabou. Não existe intimidade com Deus na mística, nunca houve. Não existe intimidade com Deus no conhecimento, ele é enganoso. Toda intimidade com Deus passa obrigatoriamente pela cruz. Qual é o nosso problema? Então, quando eu leio essa frase, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar, há pelo menos 3 lições que a gente precisa compreender logo de cara. Antes de começar a examinar o caminho da cruz, antes de começar a examinar o que de fato a cruz significa para nós,
A primeira grande questão que nós precisamos entender é que há um temor natural do coração do homem em relação a Deus. Há um temor natural no coração de cada homem em relação a Deus. É por isso que o escritor diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar. Por que você não entra logo de cara? Porque existe temor, porque existe medo. Isso tem a ver diretamente com a queda. Quando Adão e Eva caem, Deus vem ao encontro do homem e diz: Adão, onde estás? E então Adão, depois de um tempo, responde ao Senhor e disse: Adão, por que você está escondido? E ele diz: porque eu tive medo. Isso é algo muito interessante. Antes do homem pecar, Gênesis nos diz que Deus vinha na viração do dia encontrar-se com o homem. Não havia no coração do homem antes da queda medo de Deus. Deus não lhe era esse carrasco, Deus não lhe era esse Deus irado. Não, ele era um Deus amoroso antes da queda, sim. Mas agora, quando o pecado entra no mundo, o coração do homem experimenta algo sobre Deus que lhe não conhecia: medo. De onde veio o medo? Do pecado. É por isso que os homens fogem de Deus, porque eles têm medo de se deparar agora com um Deus que é santo, santo, santo. E esse homem carregado de pecado sabe que diante de um Deus santíssimo, tudo que ele merece é a ira e a condenação desse Deus. Então os homens têm medo. Adão e Eva se escondem. O Salmo 139 relata a história do homem tentando fugir de Deus. E ele diz: olha, se eu subo aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama no mais profundo do inferno, eu vou encontrar o Senhor lá também. E essa parte, essa perícope do Salmo 139, ela trata desse homem fugindo. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, o Senhor está lá também, do tipo, eu não tenho como fugir de ti. E aquele salmista ali mostra a angústia do homem tentando fugir de Deus. Por quê? Porque ele sabe que está em dívida com Deus. Então, quando o escritor de Hebreus diz: tendo, pois, intrepidez, ou tendo coragem, ora, o contraste da coragem é o medo, porque isso não é natural do nosso coração. Sabe quando os homens têm coragem de dizer alguma coisa para Deus? Quando o Deus que eles se aproximam é falso. Um Deus pequeno faz com que os homens pensem que sejam grandes. E aí eles chegam para Deus e têm coragem de dizer: eu ordeno, eu determino, eu tomo posse. É porque o Deus dessas pessoas é muito pequeno. É um Deus medíocre. É um Deus fraco. Então elas podem ordenar, elas podem determinar, porque o seu Deus é fraco mesmo. Mas quando elas conhecem o Deus das Escrituras, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o Deus cuja justiça não pode ser anulada, o Deus que tem todo o direito de despejar a sua ira contra o pecado, essas pessoas então, diante desse Deus, reagem que nem Isaías. Isaías, até ter a visão do Senhor,
Ele era o santo. Se você nunca fez isso, pega lá Isaías capítulos 1 a 6 e veja, Isaías é o santo, cara, o povo não presta. É um bando de pecador miserável, é um bando de desgraçado que não obedece à lei de Deus, e o Senhor vai vir com ira sobre vocês. Até o capítulo 6, Isaías é o santo. Até o capítulo 5, quando chega no capítulo 6, ele entra no templo do Senhor. E ele contempla o Senhor. E quando ele contempla o Senhor, qual é a expressão dele? A primeira expressão dele: ai de mim! Se você nunca prestou atenção a essa expressão ai, no Antigo Testamento, principalmente nos profetas, e às vezes repetido no Novo Testamento, é um gênero literário da profecia que se referia a uma maldição. Isaías, quando contempla quem é o Senhor, ele diz: ai de mim, ou seja, maldito eu sou diante de um Deus que é santo, santo, santo. Dá para você entender? Você é diante do Deus verdadeiro, o que ocorre no seu coração é medo, não é intimidade. Por isso que o escritor hebreu vai dizer: olha, tem que ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos, porque o seu coração, ele não responde com coragem quando ele está diante de Deus, ele responde com temor. Muitas pessoas tentando fugir de Deus, mas o que é mais louco é que, como eles precisam de Deus, de alguma forma, porque Deus nos fez um ser adorador, todos nós fomos criados para adorar a Deus, e então, como nós não podemos nos achegar a Ele, nós criamos falsos deuses para adorarmos e aquietarmos o nosso coração. Criamos deuses na bebida, criamos deuses no sexo, criamos deuses nas drogas, criamos deuses no poder, criamos deuses no nosso emprego. Nós vamos multiplicando falsos deuses dentro de nós, porque nós não podemos contemplar a imagem do Deus verdadeiro. Porque se você estiver diante do Deus verdadeiro, a primeira coisa que vai vir ao seu coração é medo. Eu acho interessante a expressão do profeta Isaías, porque ele vai dizer que Deus é santo, santo, santo. Os que conhecem hebraico, já fizeram um curso de teologia, sabem que quando há uma repetição de palavra, é porque se está dando ênfase numa ideia. O hebraico não tinha superlativos, o hebraico não tinha santíssimo, e então, para expressar isso, ele repete 2 vezes a mesma palavra. Isso aqui é o padrão, repetir 2. Quantas vezes Isaías repetiu? 3. Para dizer o seguinte: não há palavras que consigam expressar a santidade de Deus. Se nós fôssemos tentar colocar isso em língua portuguesa, com o superlativo, não daria santíssimo. É como se Isaías tivesse dito: ele é santíssimo. Não há palavras que consigam expressar. E então é natural que haja medo. E se há medo, não é possível intimidade com o Senhor. Você já tentou ter intimidade com alguém de quem você tem medo? Eu acho engraçado que há pessoas que até gostam de mim, e até gostariam, às vezes, de se aconselhar comigo, e às vezes até gostariam de conversar um tempo comigo, mas elas têm medo de mim. Elas acham que eu vou chegar lá no, como diz a Iratuana, no calabouço. Iratuana apelidou as salas de aconselhamento da casa paroquial de calabouço. Então o pessoal chega no calabouço, a gente pendura na parede, pá, dá chibatada, né? Tem gente que acha que é assim. Se há medo, não há proximidade.
Você pode até admirar, você pode até achar legal, mas o medo te impede de proximidade. O escritor de Hebreus, ele está escrevendo para uma igreja que tinha o rito como a coisa mais importante. E de repente o cristianismo vem e diz: olha, não é por rito. Você não tem intimidade por causa do rito. Você tem intimidade por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você. Foi Ele que cancelou o teu pecado. Foi Ele que pagou a tua dívida. Foi Ele que te justificou. E esse pessoal diz: puxa, essa mensagem é fantástica, ela é libertadora. Mas e se não for assim? E se realmente a salvação, por exemplo, não é pela graça? Tem muito crente que ouve que a salvação é pela graça, que a gente vive pela graça, que foi isso que a cruz nos trouxe. A cruz nos trouxe graça. Então você ouve, é pela graça, é pela graça. E se é pela graça, não há nada que você possa fazer. Não é pelo teu esforço, não é pelo teu mérito, não é meritocracia. Você não pode pagar a tua salvação. E eu falei: puxa, essa mensagem é fantástica. Mas será que eu não tenho mesmo que fazer nada? Você percebe? Medo. Medo. E então, quando eu não entendo isso, eu não consigo desenvolver intimidade com Deus. Porque o meu medo faz com que eu crie ritos, faz com que eu crie místicas, faz com que eu crie conhecimentos falsos que não me levam a experimentar Deus na minha vida. O medo atrapalha a minha percepção. O escritor de Hebreus está dizendo: não é mais pelo medo. Nós podemos entrar com coragem. Nós podemos ir ao Santo dos Santos, o lugar que antes era reservado aos sumos sacerdotes, o lugar que antes esse sumo sacerdote tinha que se submeter a uma série de rituais para poder chegar lá. Esse lugar sagrado, o Santo dos Santos, está aberto. Aberto. Não é mais pela sua força, não é mais por méritos, não há ritos. Na verdade, nunca foi por mérito, nunca foi por força, nunca foi por obras. Paulo vai nos lembrar que até no Antigo Testamento era por fé. Tem muita gente perdendo a experiência de uma vida com Deus, perdendo a experiência de intimidade com Deus, porque não entendeu até agora que a centralidade da cruz nos lembra que nós temos um medo no nosso coração do verdadeiro Deus, que esse medo ele é real, que esse medo é verdadeiro, mas que somente na cruz o medo pode ser vencido. É interessante que alguns de vocês saíram de igrejas que vos pregavam o terror. Olha, se você sair, você não sabe, você sai debaixo da sua cobertura espiritual, você não sabe o que vai acontecer. Olha, hoje você está empregado, você está debaixo da nossa cobertura. E se ainda fosse na cobertura que o pastor dessas igrejas mora, tudo bem. Mas nem é essa a cobertura. E muitos de vocês saíram com medo. Conhece a história de vocês? É por isso que é bom ser pastor. A gente conhece as histórias. Não foi um nem dois aqui de vocês que saíram de igrejas assim e saíram com medo. Por quê? Ai, pastor, a gente sabe que está errado. A gente até está aqui. Mas olha, disseram que a gente saiu da cobertura espiritual. E você sabe o que é mais engraçado? É que parece uma coisa do capeta mesmo, né? Alguns saem e alguns dias depois algumas coisas ruins acontecem. Olha, sair da cobertura. Irmãos, Deus é fantástico. Deus permite
com que essas coisas aconteçam, para que os dias maus te alcancem logo após experiências como essa, para ver onde está o seu coração de fato. Se você vai continuar crendo nas tolices que enganam, que mantém o medo, que utiliza o medo em nome de comunhão com Deus, ou se você vai entender que é pela graça, por causa da cruz, e não por causa do mérito de um homem, de uma mulher, ou até pastoras. Ah, desgraça, cara. Pastoras. Você vai entender qual é a verdade? Ou você vai continuar escravo do medo, que te fala de um falso Deus, e você vai continuar crendo nesse falso Deus? Quando o escritor de Hebreus diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez, ele está dizendo, vocês precisam esquecer os ritos judaicos. Se nós vamos olhar posteriormente o contexto do capítulo 10, ele está dizendo, vocês têm que esquecer aqueles ritos, de ter que ir ao templo, sacrificar o animal, entrar no santo lugar. Para alguém entrar no santo dos santos, esqueça tudo isso, acabou. Agora é um acesso livre que nós temos com Deus, mediante Jesus Cristo. Ele é o nosso sacerdote. Por isso nós dissemos, não temos sacerdote. O único sacerdote é Jesus. Me preocupa, eu já disse a vocês quando eu ouço pastores da nossa igreja com esse papo de que somos sacerdotes. De vez em quando eu recebo mensagem do tipo, sacerdote aí, não, sacerdote coisa nenhuma. Não temos sacerdote, o único sacerdote é Jesus. É por isso que essa mensagem da cruz ela é libertadora, porque ela te livra até do homem. Você entende? Isso é revolucionário. Todas as religiões são opressivas porque colocam poder no homem para manipular o medo que você tem. O cristianismo não, ele diz, o medo é real, mas o caminho não é o homem. O caminho é Jesus Cristo, Deus homem. É a cruz que ele tomou, nossa salvação. Então, quando o escritor de Hebreus diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez, a primeira coisa nessa frase que ele está indicando, dentro do contexto relacional do livro, é que isso implica que há sim um temor natural do homem, no coração do homem em relação a Deus, mas que esse temor precisa ser vencido na cruz, e não sem a cruz, somente na cruz. É ali que tudo foi vencido. É ali que o pecado foi perdoado. É ali que Cristo Jesus nos faz ver que não devemos mais nada ao Senhor Deus, porque Ele, Jesus, foi suficiente para nos perdoar. E é ali na cruz que nós nos rendemos em gratidão, profunda gratidão, por Ele ter feito o que fez, por pecadores miseráveis como nós, homens e mulheres desgraçados como nós, merecedores do inferno como nós éramos. Nós nos rendemos em gratidão, profunda gratidão, por Ele ter sido capaz de nos amar do jeito que Ele nos amou. É assim que começa a espiritualidade. Quando a cruz começa a superar o medo da nossa relação com Deus, quando ela nos liberta das opressões tolas das religiões que os homens criam e até mesmo daqueles que manipulam a verdadeira fé, o cristianismo, para aprisionar o coração dos homens. Quando nós começamos a entender isso, o que foi feito na cruz, o nosso coração começa a se libertar. Eu não preciso mais me submeter a sessões de ciricutico, arrepio, pula na igreja, reteté, não preciso mais nada disso. A minha intimidade passa a ser sóbria com o Senhor, porque já não tem medo, já não é controlada por emoções, ela é controlada pela graça, somente a graça. Há duas outras lições ainda envolvidas nessa expressão, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Mas nós não vamos ter tempo agora, o relógio está aqui. Eu vou deixar para examinar essas outras duas lições no próximo sermão. Ainda nessa expressão, tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Eu não sei como você tem desenvolvido a sua relação com Deus, mas se eu digo de alguma forma o medo
é a base dessa relação. O que eu posso lhe dizer é que você nunca vai encontrar Deus. O perfeito amor de Deus manifesto a nós em Cristo Jesus lança fora todo medo e nos faz contemplar um Deus que nos aceita, a despeito de sermos pecadores, que nos recebe para nos transformar à imagem do seu Filho. Se você ainda guarda medo, se você ainda vive debaixo de opressões, eu quero te convidar nessa noite a lançar fora todo medo. Eu te convido a lançar-se em Cristo Jesus. Nele não há razão para temer. Nele temos toda a segurança que precisamos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, obrigado por ter nos dado essa palavra em Hebreus, para nos ajudar a entender a nossa caminhada contigo mesmo. O medo é uma experiência natural do nosso coração, porque sabemos que estamos em transgressão, sabemos do nosso pecado e também sabemos da tua santidade. Obrigado porque não precisamos mais olhar para nós. Obrigado porque podemos olhar para o teu Filho e a obra que ele realizou na cruz e saber que aquela obra foi suficiente para nos libertar de toda a opressão e medo, para que vivêssemos uma vida plena em ti mesmo, uma intimidade plena com o Senhor. E pedimos que assim seja, Deus, na vivência do nosso dia a dia, para a tua honra, para a tua glória e para o testemunho comum que vivemos, em nome de Jesus.